João Campos, diretor adjunto do Diário de Coimbra, foi contactado por volta das 5 da tarde de terça-feira pela advogada Mónica Quintela, com quem se encontrou mais tarde na cidade de Coimbra e viajou sem saber para onde ia. Só pelo caminho percebeu que em causa estava o caso Pedro Dias, com quem se encontrou na chegada ao destino quando percebeu que era Aroca. Ele essencialmente estava tranquilo. Nós, quando chegámos ao local, ele já lá estava, na casa, portanto, de uma amiga da família, e ele estava bastante sereno. Ele primeiro conversou com os advogados, antes de falar com os jornalistas que estavam na casa. Apresentava-se tranquilo e aliviado por terminar uma fuga que durou 28 dias, por temer pela sua segurança e onde a presença dos jornalistas era considerada importante para que a entrega decorresse sem sobressaltos. Na conversa aos jornalistas, pouco adiantou em relação à madrugada de 11 de outubro. Ele remete para o GNR, para o militar da GNR que estava no local e que sobreviveu, esclarecimentos. Ele dá a entender, na versão dele, diz qualquer coisa que lhe tenham feito, ou seja, perguntem ao militar da GNR o que é que me fizeram, e não concretiza. E diz que mais tarde recebe um telefonema, também do militar da GNR, ameaçador, e passado 10 minutos é recebido a tiro na Serra da Freita e diz que aí é que começa a fuga e que nas conversas que ia ouvindo aqui e acolá, porque ele confessa que esteve a 2 metros de alguns agentes de autoridade escondido e, portanto, no fundo, ouvia as conversas deles. Mas dias após os acontecimentos? Ou logo... Não, no próprio dia. Ele diz que, por exemplo, na Serra da Freita, que esteve enfiado num tanque com água e que via o GNRs ao lado. Em relação aos dias de fuga, contou alguns pormenores, mas rejeitou sempre a violência ou parte dos furtos que lhe são apontados. Mas, genericamente, ele diz que foi ajudado, diz que de um casal que até lhe emprestaram um relógio. Portanto, E a viatura abandonada em carro queimado foi usada por ele, percebeu isso ou não? ele deu a entender que sim, que esse carro que ele levou emprestado. Mas não o disse. Atenção, ele não confirma nada objetivamente. A conversa também foi um bocadinho... a partir do momento que ele não quer falar sobre os factos em si, fomos tentando andar à volta para ver o que é que ele quereria comentar. Fisicamente e psicologicamente, ele estava debilitado ou não após quase um mês de fuga? Psicologicamente não pareceu uma pessoa tranquila. Pela conversa ele diz que sim, que passou por situações de extrema, digamos, dificuldade. Ferimentos, ele na altura falou que tinha uma perna arranhada dos silvados por onde passou. Sim, ele mostrou a perna, mas ele disse que terão sido ferimentos dos primeiros dias. Do Jeep em concreto ele não falou. Ele refere que por várias vezes esteve junto às pessoas que estavam à procura dele. Mas não concretiza os dias nem as horas, mas diz que de facto que, até porque ele para fundamentar a questão de se sentir em perigo, ele cita as conversas que ouvia das pessoas que estavam atrás dele como sendo que o queriam de facto matar. Refere que na zona de Vila Real arriscou um pouco mais e frequentou vários espaços públicos. Em relação aos roubos, assume que furtou apenas meio frango e na casa de um amigo por onde passou sem ele saber.